Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série 10 minutos para produtividade industrial. Uma série onde a cada vídeo eu pego um assunto ligado à produtividade industrial e trago para a gente conversar um pouco sobre ele. E no vídeo de hoje eu queria falar com você sobre a busca pela produtividade perdida. E aí esse vídeo ele é baseado numa situação real, né, uma empresa cliente aqui da nossa empresa de consultoria, cujo diretor me procurou, né, e me fez, né, um pedido para a gente ajudá-lo a fazer uma análise em conjunta sobre a produtividade. Eu trouxe o caso aqui para você, os números são números reais, eles só estão em escala, e as datas que vão aparecer nos gráficos e tudo eu modifiquei para a gente não caracterizar aí qual é a empresa, o momento e tal, mas é uma situação real, legal? Então, o que aconteceu? Esse diretor me chamou e falaram, olha, a gente fez um trabalho muito bom, muito interessante no último ano em uma das nossas linhas de produção. A gente tinha uma média de produção de 70 peças por hora no mês de janeiro e fechamos dezembro com a média de 90 peças por hora. Nessa situação, a gente pode afirmar, né, que a linha ficou mais produtiva, e aí tem um gráfico que ilustra, né, essa a evolução, e a pergunta que eu fiz para ele em seguida foi, mas por que você está me perguntando isso aí? Ele falou, olha, eu estou te perguntando porque eu olho para esses resultados e eles não aparecem no meu resultado financeiro. Então ele não se traduziu em melhoria do resultado da companhia. Acontece o seguinte, quando eu vou fazer uma análise de produtividade, antes de responder a uma pergunta como essa, eu tenho que questionar alguns pontos tais como: primeiro, o que aconteceu com o tamanho dos lotes aí ao longo desse processo de melhoria? Esses dados são dados reais, então lá em janeiro, quando a empresa fazia 70 peças por hora de média, né, era a maneira como ela media a produtividade, eles tinham um tamanho de lote de 120 unidades. Quando ela bateu 90 peças por hora, esse tamanho de lote estava em 180 unidades. Olha, o que ela estava fazendo? Como ela aumentou, o pessoal da área industrial aumentou o tamanho do lote de produção, automaticamente eu fiz menos trocas de ferramenta. Automaticamente eu ganhei em performance, porque meu tempo, né, de velocidade cruzeiro ali do equipamento, ele foi maior. Eu sofri menos as perdas de ritmo, né, de início de processo e de fim de processo. Então a gente enxergou que fala assim, pô, legal, aumentou o volume de produção horária, mas também, no caso aí do tamanho do lote, aumentou em quase 50%. Isso é problema? Em tese, não, desde que isso aí tivesse escoado, né? Desde que isso tivesse transformado em receita. E aí nós vamos investigar um outro elemento. Olha, o giro dos estoques, né? Ele aumentou, ele diminuiu, o que aconteceu com o giro dos estoques? Giro de estoque é um conceito que a gente utiliza, né, para a gente saber em quanto tempo o estoque da empresa se renova. Então você pega ali em janeiro, a gente tinha 25 giros. Significava que o estoque, ele, se ficasse daquele nível, ele se renovaria 25 vezes no ano. E aí a gente percebe que quando chegou em dezembro, esse giro de estoques estava em 16. Significava que com aquele nível de estoque ele se renovaria para aquela demanda daquele momento, ele se renovaria 16 vezes no ano. Isso é um indicativo de que nosso estoque aumentou. E aí batia com o aumento do tamanho do lote. O que o pessoal estava fazendo? Aumentou o tamanho do lote, mas boa parte dessas peças, na verdade, elas estavam indo para estoque e não se transformando em faturamento. A outra coisa que a gente foi investigar é em relação à qualidade. É muito comum, né, quando a empresa aumenta muito o seu ritmo de produção, acontecerem problemas de qualidade. E aí, lá nessa empresa, a qualidade medida aqui como percentual de retrabalho
sobre o total produzido, saiu de 1% no mês de janeiro e foi para 2,8% do mês de dezembro. Olha, essas peças, no caso dele, podiam ser retrabalhadas, significa que eu estou apropriando mão de obra para retrabalhar peça. Automaticamente eu estou aumentando meu custo de produção, né? Então, esse aumento do tamanho do lote, o aumento do tamanho do estoque veio acompanhado da piora da minha qualidade. A outra coisa que a gente foi investigar é em relação ao atendimento a cliente. Fala, pô, legal, então se eu estou produzindo mais, vamos ver o que está acontecendo com o nosso atendimento a cliente. Aqui a medição é atendimento na quantidade que o cliente quer e no prazo que esse cliente deseja. E aí o que aconteceu é que quando eles faziam 70 peças por hora, eles tinham lotes menores, quebravam toda hora, eles tinham muita flexibilidade e agilidade para atender aos clientes. Quando essa produção passou a 90 peças por hora, a gente viu lá que o tamanho do lote aumentou, que os estoques aumentaram. Era muito comum, né, o cliente solicitar alguma coisa e aquilo não estar no estoque, porque como o lote era maior, demorava mais tempo para esse estoque ser reposto. Então, o atendimento a cliente em janeiro, que era 98%, caiu para 92%. Com base nesses dados, a resposta, né, aquela pergunta lá do diretor da empresa foi fácil de ser dada. Olha, não, você não pode afirmar que você foi mais produtivo. Eu trouxe esse exemplo porque isso é muito comum da gente enxergar na empresa, né? A busca pelo aumento da produtividade fazendo com que a gente tome decisões que são decisões, em boa parte das vezes, decisões míopes. Eu foco num ponto e direciono meus esforços para aquilo ali. Eu costumo brincar, né, que para a gente melhorar a produtividade, a gente precisa tomar bom senso, né, uma dose irregular de bom senso e tal. E tem uma frase que eu acabei utilizando aqui na empresa, que o segredo não é correr atrás da produtividade, mas trabalhar com bom senso para que ela venha até a gente. Para isso, nós vamos precisar aprender a enxergar, nós vamos precisar ter um outro olhar sobre o nosso sistema produtivo. Se eu mostrar para você essa imagem que está aí na sua tela, você não vai ter nem ideia do que seja isso. E aí eu estou olhando para um ponto de um todo e eu estou focando só naquela área. Na medida que eu me afasto, que eu tento enxergar o todo, eu vou entendendo o que está acontecendo com essa imagem, porque aí eu amplio a minha visão. E aí é como se eu tivesse, né, colocando cada vez mais essa imagem mais clara. É isso que a gente precisa fazer dentro do nosso sistema produtivo. Nós não podemos enxergar o nosso sistema produtivo só sob a ótica de um único ponto. Eu tenho que entender que tem mais coisas no entorno dele. E aí eu tenho que olhar o que está no entorno, quais são as implicações do que está no entorno, e assim eu vou fazendo essa busca, que no fundo é uma busca pelas grandes perdas que existem no nosso processo. Olha, além disso, eu também tenho que aprender a questionar, né? E aí, o importante, como dizia Albert Einstein, é não parar de questionar. Vamos voltar lá no caso do tamanho dos lotes. Uma boa justificativa para aumentar o tamanho do lote seria: precisamos aumentar o tamanho do lote porque para a gente passar menos tempo, né? Assim a gente passa menos tempo e vão produzir mais peças. Mas a minha pergunta devia ser outra, né? Por que eu não estou trabalhando para reduzir os tempos de troca? Ainda com o tamanho de lote, é comum ouvir, e aqui está na linguagem, né, mais de brincadeira, além disso, o seu Zé é o cara que tem as manhas, né, para preparar as máquinas, e quanto mais setups que a gente tiver, mais agarrado ele vai ficar, mais sobrecarregado esse cara vai ficar. E aí a pergunta deveria ser: por que a gente não pensa em criar um padrão de trabalho para que qualquer um possa realizar o setup? Por que a gente não cria uma forma de evitar erros quando qualquer um estiver fazendo a preparação dos equipamentos? A mesma lógica para a qualidade. E aí é comum a gente ouvir, né, nas empresas que quando a gente tem um ritmo intenso de trabalho, é aceitável um certo volume de retrabalho.
e é melhor do que quebrar o ritmo. Poxa, será que o problema realmente é o ritmo? Não seria um problema do meu método que não está preparado para aquele ritmo de trabalho? E aí pode ser um método mal compreendido, mal documentado, mal elaborado, o que permite muitos erros. Além disso, outra frase que a gente escuta, né, é que a gente tem muita gente nova, né, principalmente agora que a gente está retomando aí a economia, é comum ter gente nova na empresa, e até eles aprenderem, né, o trabalho leva um tempo. Olha, se essa é a realidade de eu ter gente nova dentro da minha empresa, não adianta chorar. Eu tenho que criar um método que resista a isso aí. Será que o método foi idealizado levando esse tipo de coisa em consideração? Quantidade, diversidade das tarefas, os equipamentos, os dispositivos estão adequados, a supervisão, né, e a qualidade do treinamento estão adequadas ou não? Dentro desse contexto, né, que eu trouxe aqui para abordar rapidamente com você essa questão da produtividade, a gente enxerga, né, que nos falta uma visão do todo. E nos falta, né, um questionamento contínuo daquilo que está acontecendo dentro do nosso processo. Essa minha visão e esse questionamento, eles deveriam se dar, né, em cima de uma coisa que eu costumo brincar que é a base para a melhoria da produtividade, é a base filosófica para a melhoria da produtividade, que nada mais é que a eliminação dos desperdícios. Tudo aquilo que não agregar valor, eu tenho que focar para reduzir. Eu tenho que aprender a enxergar aquilo que não agrega valor. Eu tenho que aprender a questionar o que está acontecendo no meu sistema produtivo sobre a ótica daquilo que não agrega valor. Quando eu fizer isso, aí realmente eu consigo ter um sistema produtivo que seja produtivo. E para a gente fechar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Do seu dia de trabalho, vamos supor que seja 8 horas, ok? Só para ter um número redondo. Quanto tempo você se dedica a eliminar desperdícios? 2 horas, 3 horas, 1 hora, 4 horas, 5 horas, 30 minutos? Eu costumo fazer essa pergunta nos treinamentos que eu dou, nas palestras que eu ministro e tal, inclusive em turmas de pós-graduação, MBA, e a resposta que eu mais escuto: olha, eu não dedico, ou eu dedico no máximo, meia hora por dia a essa atividade. E ela é uma das atividades mais importantes que a gente deveria executar no nosso dia a dia. Quando eu não trabalho sobre a eliminação e a identificação e eliminação dos desperdícios, eles vão me dar mais trabalho lá na frente. Porque aí eu vou ter problema de qualidade, eu vou ter problema de falta de ritmo, eu vou ter problema de equipamento parado o tempo inteiro, e aí como eu não consigo fazer as entregas, começa a rodar em hora extra, tem que ir finais de semana, e aí vira aquela confusão que a gente já sabe que acontece em muitas empresas, e eu espero que não exista na sua. Então nesse vídeo era isso que eu queria trazer para você. Coloca aí embaixo nos comentários, né, se você concorda com essa ideia ou essas ideias que eu trouxe, e quanto tempo você se dedica a identificar e eliminar desperdícios na sua empresa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.